Passar, então, a palavra a Dr. Tiago Vargas, que irá, então, coordenar os trabalhos desta mesa. Uma honra ter conosco uma das maiores referências hoje do direito de família e direito das sucessões. Pela segunda vez nesse trabalho conjunto, o IBDFAM, a Comissão de Direito de Família da OAB e o FORFAM, com o apoio integral aqui do Tribunal, da Escola da Magistratura, do Ministério Público e dos nossos parceiros sempre presentes da Escola Lacaniana. Nós conseguimos, numa agenda muito difícil, trazer o professor Rolf veio da vez passada, trazer o professor Zeno Veloso, para que pudesse hoje nos brindar com um tema bem pulsante, ainda bem debatido, e acredito que está um pouquinho longe de ser sedimentado como unanimidade entre os juristas. Professor Zeno, seja mais uma vez bem-vindo às terras capixabas. Saiba que o senhor aqui é uma pessoa muito querida por todos, especialmente por mim, meu dileto amigo pessoal. Seja bem-vindo, sinta-se em casa e nós temos muito a aprender com o senhor. O senhor tem a palavra, muito obrigado. Vou falar ali, pode ser? Me diz o seguinte. Fico eu a dizer que tenho muito prazer em estar aqui. Nunca vi tanta moça bonita junto. Isso vocês já devem ter escutado muitas vezes. Eu só dei palestra para tanta moça assim em colégio de freira interno. Aí tinha os rapazes também, geralmente era um professor, um auxiliar, e as meninas. E aqui não, a maioria realmente feminina. Teve uma Zena, por acaso, na lista, na chamada? Não, é uma impressão minha. Eu escutei uma Olena, achei interessante. Se tiver Zena, é a segunda que eu conheço, que meu nome é Zeno, e o moço chamou o doutor aqui. Xena, é Xena Augusta. Xena Augusta. Nome até estranho, né? Xena. Eu sou Zeno Augusto. Senhoras e senhores, é um prazer revê-los. Eu sou, no fim, um contador de história. Eu dizia isso hoje num almoço maravilhoso que eu tive. Feliz fiquei, não paguei, eles pagaram, aqui o pessoal da casa. Te vi lá, não foi? E eu contei que, no fim, eu sou um contador de história. O pessoal gosta, me convida e, de vez em quando, eu enxerto um assunto jurídico. Eu trouxe aqui algum material, não sei se é praxe, eu trouxe uma palestra feita até no outro lugar, fora do Brasil, foi em Lisboa. União estável e o chamado namoro qualificado no Brasil. Esse é um tema interessantíssimo, que cada dia está mais na moda. E dentro dessa palestra é que eu entrei no assunto da sucessão entre os companheiros, criticando a solução brasileira. E aqui eu tenho material de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que definiu que o artigo 1790 era inconstitucional, e já um outro recurso especial do STJ. Dizer que é recurso especial do STJ é uma redundância, né? Mas tudo bem. Eu prefiro dizer um esclarecimento, em que confirmou, mencionou, acatou a decisão do STF. Depois eu explico um pouco por que eu estou dizendo isso, porque parece até um absurdo. Mas não tinha que acatar? Tinha, mas havia uma dúvida se já estava mesmo tendo que se cumprir. Eu vou no decurso dizer alguma coisa. Como eu estou começando adiante da hora que estava marcada, eu tive que esticar o tempo, mas vou ter o cuidado de não chateá-los muito, considerando que hoje é sexta. Hoje é sexta-feira, há muita coisa para fazer, boas e... Não estou falando de outra... Novela, por exemplo, a novela... Faltam 15 para as 6. Aí eu ficaria com 50 até 6h30, estava bom? No máximo. Eu não estou dizendo que eu vou chegar até lá. Se acabar antes, acabou. Mas vamos marcar 6h30 para vocês saberem a hora que estão tendo que ir embora. Eu fui um crítico desde o começo, desde o início, desde 2002, da sucessão entre companheiros. E há 4 palestras atrás, porque as últimas 4 foram sobre este tema, e as próximas 4 também são, de maneira que eu estou com isso na cabeça.
A primeira delas, das 4 passadas, eu disse, eu não vou mais falar disso, porque o Supremo declarou em Constituição. Não, agora é que importa que o senhor fale. Por quê? Porque agora é que a gente tem que ter uma ideia como era melhor e para ver como vai ficar. Eu achei interessante esse ponto de vista. Então, eu me comprometi nessa de hoje e nas próximas 3, a falar ainda do 1790, que eu pensei que eu não ia falar mais dele, mas ele se agarrou em mim. Eu falei tão mal dele que depois de morto ele está comigo, como se fosse uma aparição. Então, eu vou continuar falando dele hoje, na primeira parte, digamos assim. Ele era passadista, preconceituoso, reacionário, injusto, retrógrado e perdidamente inconstitucional, a meu ver. Mas isso eu não disse agora, que virou moda dizer, nos últimos anos. Eu disse isso em 2002, quando foi aprovado o Código Civil. E numa situação um pouco constrangedora e difícil, porque eu participei, não com posição de importância ou de realce, mas participei da elaboração do Código Civil na última fase, porque o relator geral, deputado Ricardo Fiuza, que era de Pernambuco, convidou professores do Brasil inteiro, uns 2 de São Paulo, uns 3 do próprio Pernambuco, a mim de Belém, para assessorá-lo, o que fizemos com muito prazer. Esses professores se reuniam em Brasília ou em Recife para ajudar na elaboração dos pareceres, das emendas, com muita limitação, porque já tinha passado na Câmara dos Deputados, já tinha passado no Senado, tinha voltado para a análise das emendas. Vocês conhecem que no processo legislativo é muito limitada essa fase final. E eu, logo que o Código foi aprovado, comecei a fazer críticas e análises dele, a maioria positiva, mas muito contundente, contrariamente ao 1790. Como era em poucas linhas? Dizia no começo assim, eu estou falando do artigo 1790, a sucessão entre companheiros depende de haver bens adquiridos onerosamente durante a convivência. Este é um ponto básico e fundamental para o entendimento da matéria. Então, já começava inconstitucional, já começava discriminando, porque na sucessão dos outros, a sucessão se refere à herança que a pessoa deixou, incluindo aí também as dívidas, que dívida faz parte de herança. Mas a totalidade do patrimônio. Se é entre companheiros, não, já mudou. Se é entre companheiros, herança tem um sentido diferente do sentido normal, razoável, ordinário. O que é herança para nós todos, não é herança para os companheiros. Eu estou me explicando? Porque para companheiro, herança é menos. Ou pode ser menos. Herança só é o que for representado pelo patrimônio adquirido durante a convivência. Começa que isso já significava que... Vocês não vão se importar de eu dar as costas para apertar a minha calça, que está complicada. Ninguém está filmando, então. No problem. Pior que está filmando ali, não faz mal. A idade ajuda, mas é pior a cair, né? Aí alguém diz, não é? Aí alguém me disse, a última vez que eu apertei, o senhor está ficando magro, né? Pior é que não, eu estou mais gordo, é que a barriga está colocando a calça para baixo. Então, a herança entre companheiros era essa herança limitada aos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, dos quais o outro companheiro, o sobrevivente, já era teoricamente meeiro. Interessante, atenção, olha esse detalhe. Porque se os bens objeto da herança, ou os bens possíveis para compor a herança, eram os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, e se no regime, no companheirismo o regime é, analogicamente, da comunhão parcial,
os bens adquiridos onerosamente durante aquele envolvimento sentimental, amoroso, afetivo, são bens comuns. Então, digamos, falecido o companheiro, os bens que integrariam a herança eram apenas os adquiridos onerosamente durante a convivência, dos quais, em regra geral, a viúva, a companheira sobrevivente, já era meera. Mas nem sempre. Eu também chamei a atenção num livro para algo interessante, porque se dizia isso sem a frase que eu disse há pouco, regra geral. Havia casos em que a companheira sobrevivente não era meera. Mas como é possível, Zeno? Não está dito lá que os bens possíveis ou passíveis da sucessão são os adquiridos onerosamente durante a convivência? Está dito sim. Então ela é meera sempre? Não. Infelizmente não. Que caso então ela não era meera? Quando o regime da convivência era da separação. Que coisa interessante. Quando eu comecei a dar as primeiras palestras chamando a atenção disso, causei uma certa surpresa, porque isso também é verdade. O regime da convivência pode ser da separação. Através de um contrato escrito, você pode estabelecer um regime do companheirismo, por exemplo, de separação. E haver, entretanto, bens adquiridos onerosamente, por exemplo, pelo companheiro varão. Está no nome dele, é dele. Não entrou na comunhão, mas foi bem adquirido onerosamente durante a convivência. É esse o requisito legal, logo entrava na sucessão. Esse caput do 1790 já era criticável. E eu vou, embora com uma certa rapidez, porque já marquei até a hora de acabar, dizer o que acontecia nos artigos, nos incisos seguintes. Porque este artigo dizia: haverá herança entre companheiros quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, nos casos seguintes, ou nas condições seguintes. Número 1, se o falecido, quando eu digo falecido, pode ser o companheiro, pode ser a companheira, mas na prática e no geral dos casos, era das companheiras que nós estávamos tratando, porque há mais companheiras sobreviventes do que companheiros sobreviventes. Até porque, no nosso sistema e até pelos nossos costumes, sempre nos relacionamentos entre marido e mulher, o homem é mais velho, o homem é mais antigo do que a mulher e ela é mais longeva em muitos aspectos e tal. Quer ver? Lembrem do condomínio de vocês, do prédio de vocês, da vizinhança de vocês. Fulana de tal tem uma viúva naquela esquina, tem uma viúva no 5º andar, tem uma viúva naquela casa. E viúvos? Aquela figura tradicional do viúvo, de pijama listrado, na cadeira de embalo. Olha o viúvo, tem pouco. Viúva tem muito, viúvo tem pouco. Uma vez eu estava em uma palestra aqui para um grupo menos jovem, e eu perguntei: quantas viúvas tem aqui? Umas 6 se levantaram. Eu. E viúvo, 1. 6-1, só naquela palestra. E assim é a vida. Há mais viúvas que viúvos. Então, quando a gente fala em sucessão de companheiros, nós estamos falando quantitativamente de mais mulheres do que homens. E o que isso muda, Zeno? Tu não inventa moda. O que isso quer dizer? É que nós temos que ter maior preocupação com a aplicação da norma jurídica, porque a mulher tem sido perseguida tradicional e historicamente na sociedade brasileira e no direito brasileiro. Essa equivalência, essa equiparação, que em muitos casos é mais nominal do que real, é recente. Isso vem da década de 70. Isso vem do Estatuto da Mulher Casada de 62, que deu os primeiros passos em favor desse movimento. Mas ainda é sempre necessário o apoio, a interação, a integração com relação à mulher brasileira, que ainda sofre preconceito, sobretudo, vamos logo dar um que continua: grana. Mesmo emprego, mesmo trabalho, mulher ganhando, em média, menos do que homem. Mas isso é outro tipo, outra palestra, fica só essa observação. Primeiro caso, que está no 1790, se o companheiro sobrevivente ou companheira, o que era a maioria dos casos, concorre com filhos comuns, terá direito a uma cota igual do filho. Uma regra muito, até justa. Está vendo? Olha aqui, o senhor está exagerando, é justa. Quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a convivência.
porque quanto aos bens que não tivessem sido adquiridos onerosamente durante a convivência, eles não entravam no bolo hereditário. Ela não tinha, ou ele, mas na maioria das vezes era ela, não tinha aspiração hereditária àquele patrimônio, porque não tinha sido adquirido onerosamente, ficava com outras pessoas, não com o companheiro ou a companheira sobrevivente. Mas quanto a esses bens, e havendo filhos comuns, tudo igual, divide por igual. Então a companheira teria uma cota igual à do filho. Neste ponto ela seria meeira e herdeira. Neste ponto até, em alguns casos, havia vantagem para a companheira, porque na mesma hipótese, se fosse cônjuge, não herdaria, porque no regime da comunhão, seja universal, seja parcial, o cônjuge sendo meeiro, em regra, não será herdeiro. E aí tem uma frase de um autor que a gente tem que dizer com calma para não dar confusão. Quem herda não meia, quem meia não herda. Ficou legal? Mas já entenderam o erro, né, que pode dar. Tudo bem. Dá uma confusão para não dizer a palavra que é parecida com a outra. Bom, quem herda não meia, quem meia não herda. Esta regra não valia para os companheiros, porque lá, ao contrário, na regra geral, é quando era meeira que era herdeira. Quando não fosse meeira, não seria herdeira, salvo, repito, naquele caso que eu chamei a atenção, de o regime da união estável ser da separação de bens e ter havido aquisição onerosa durante a convivência. Aí poderia haver a herança sem haver meação. Número 2. No número 2 dizia, se houver filhos exclusivos, no caso do que morreu, já haveria um desequilíbrio na herança, porque a companheira sobrevivente ou companheiro, eu vou acabar com essa história, vou falar só companheira sobrevivente, vocês entendam que o companheiro também está incluído, é óbvio. A companheira sobrevivente já ia ter uma cota hereditária diferenciada, ela só ia ter direito a metade do que herdasse o filho exclusivo. O Código esqueceu de um caso muito comum nessas relações de companheirismo no Brasil, sobretudo quando os que são companheiros já iniciaram essa relação de companheirismo sem estarem idosos ainda, de certa forma jovens, mas já vinham de outros relacionamentos. Ele já tinha filhos, ela já tinha filhos, se juntaram e eventualmente tiveram filhos também. Famílias, como a gente chama, recompostas, famílias mosaico. Os meus, os teus, os nossos, e que viram todos nossos numa boa família recomposta. Só que nesse caso não está previsto no Código. No número 1 diz o quê? 1790, número 1. O companheiro sobrevivente herdará a mesma cota que o filho comum. Número 2. O companheiro sobrevivente receberá a metade do que receber o filho exclusivo. E agora, no número 3, que não tem, quando há filhos exclusivos e comuns ao mesmo tempo. O Código não previu essa hipótese, a doutrina se dividiu, fica como, fica A, fica B. Eu opinei que nesse caso, mas nem vou desenvolver muito, porque não é mais oportuno falar, eu opinei que se devia aplicar a regra de não serem exclusivos os filhos. Porque se eu fosse aplicar a regra de a companheira ter a mesma... E eu sempre defendi as companheiras, mas nesse caso eu abri uma exceção para achar que ela não devia ser tão beneficiada. Se ela fosse herdar igualmente o que herdava com os outros filhos, como número 1 do artigo 1790, eu estaria prejudicando os filhos exclusivos para o futuro, porque eles, os exclusivos, não seriam herdeiros dela. Quer dizer, os que eram herdeiros dela também estariam mais beneficiados. Mas essa discussão perdeu o sentido hoje, não é mais o caso. O inciso seguinte dizia, número 3, havendo outros herdeiros sucessíveis, o companheiro sobrevivente fica com 1/3 e esses outros 2/3. Uma vez eu dava essa palestra, foi até recente. Aí alguém disse, o senhor tem certeza? Eu digo, tenho, você está sem o código? Estou, pede emprestado. Eu até gostei que isso acontecesse, porque isso é inacreditável. Então a pessoa leu, eu mesmo, deixa eu ler. Aí ela leu. É mesmo, é verdade, o senhor está falando a verdade. Eu digo, obrigado. Vamos destrinchar esse caso. Quem são esses outros herdeiros sucessíveis? Se no número 1 e no número 2 já foram tratados os
descendentes. No número 13 estariam tratados os ascendentes, pais, avós, bisavós, trisavós. Eu falei trisavós, detalhe, nas obras de doutrina parece que não tem o trisavô, como se o Brasil tivesse sido campeão de futebol. Sim, futebol sempre nos interessa. A primeira vez que eu vim aqui a essa maravilhosa Vitória para ver um jogo de futebol entre Desportivo e Clube do Remo, lá de Belém do Pará. Interessante é que eu nem sou esportivo, porque eu não sou daqui, e nem sou do Clube do Remo, porque eu sou de lá, mas não sou Remo. Mas eu vim assistir esse jogo, porque me convidaram, tudo pago. Aí eu vim, como hoje, olha, me deram passagem, já jantei, ainda vou almoçar, não é, menina? Vai ter um almoço aí, um peixinho, mais ou menos. Então eu venho com prazer, É cansativo, mas é bom, né? É cansativo, mas é bom. E eu estou voltando aqui com muita alegria. Bom, quem são esses outros parentes? Sim, aí eu disse, que livro? Os livros não falam no trisavô. Podem olhar. Avô, bisavô, tetravô, que deu o tri, tem o tri, faz favor. Filho, bisneto, trineto, tem o tri, vamos botar o tri nos nossos livros. Como quando fala nos colaterais, irmãos, filhos, sobrinhos, primos. Tem mais gente, quem? Sobrinhos, netos e tios avós também são colaterais do 4º grau. Então, os ascendentes estão aí e os colaterais. Aí é que é o grande problema. Primeiro problema, e grave, o companheiro sobrevivente vai concorrer com os colaterais. Vocês sabem quando foi excluído isso do Brasil? Cônjuge concorrer com colateral, mas é cônjuge. Mas e daí? Eu estou comparando. Quando é companheiro vai concorrer, quando é cônjuge não concorre. E o cônjuge não concorre com colaterais desde quando? Desde 1907. Portanto, é uma decisão mais do que centenária. Como era a ordem da sucessão hereditária? E eu até no início pensei, será que esse nosso tema seria interessante para um congresso de direito de família, onde entra também o aspecto da psicanálise? Eu estou achando muito interessante, porque eu estou falando, de certa forma, de uma evolução dos conceitos e dos entendimentos a respeito de família, e mostrando como, com relação ao companheirismo, a família era diferente. Como se fosse uma família de 2º grau, como se fosse uma família de 4º grau, como se fosse uma família que não merecesse o mesmo respeito, o mesmo tratamento. Como começou no Brasil a solução de o cônjuge excluir os companheiros da sucessão. Começou com um caso concreto, aqui perto, em Minas Gerais. Muitas leis brasileiras decorreram de casos concretos, às vezes imorais, às vezes indignos, mas as leis acabaram sendo boas, engraçado. Um dos maiores avanços no direito brasileiro para a filiação, para a igualdade da filiação, nasceu do interesse de um pai em reconhecer uma filha. Mas, professor Zenu Veloso, e o senhor acha isso errado? O senhor está criticando esse pai? Que maravilha, que beleza! Esse homem interveio, cuidado, nada com interviu, cuidado com esse interveio, é interveio. Esse homem interveio, não é que eu acerte todas, eu erro a beça, mas esse interviu, para não dizer interviu, aprendi cedo, então já estou dando a dica de graça, hein? Interveio. Esse homem interveio perante o próprio presidente da República, e quando via este sujeito, tremia como... E era um machão, metido a machão. Aquele gauchão andando a cavalo, te segura, ô Guaíba, você não te bebo inteiro, diz que o gaúcho diz isso. Eu sou meio gaúcho, mas não tenho nada desses exageros. Tem algum gaúcho aqui? Eu tenho saudade do Rio Grande do Sul. Sou Grêmio, não sou Colorado. Desculpem, nada é perfeito. Aí, este sujeito que eu estou falando, chegou para o presidente da República e disse, eu quero reconhecer a minha filha. Reconheça, faça favor. Não posso. Por quê? Porque a lei brasileira é tão justa que me impede de reconhecer um filho que eu quero reconhecer. E por que o senhor não pode reconhecer o filho? Porque eu sou casado. E apesar de ser minha filha, a lei brasileira me impede de reconhecer a filha. Alguém sabe de quem eu estou falando? Tu sabes? Diz. Hein? De quem? Não, Pelé
O Pelé não foi muito simpático, mas não chegou a pedir para um presidente para poder reconhecer uma filha. Pior ainda, ele não quis reconhecer. Eu estou falando de mais tempo para trás. Quem? Hein? Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Por que a senhora sabe? Lei Terezoca. Ela que devia estar aqui dando essa palestra. Parabéns. Fiquei muito emocionado e feliz em a senhora. E está isso num livro. Esse cara, quando eu encontrar com ele, eu conheço ele. Um dia eu vou dizer para ele, tu me deve uns 500 exemplares do teu livro, porque a propaganda que eu faço, Fernando Moraes, Chateau, o rei do Brasil. Tem até uma edição mais barata, popular. Eu aconselho muito esse livro para vocês. Sabe que uma vez eu estava dando essa palestra e alguém disse, está aqui, eu tenho um. Eu digo, mas que coincidência. A pessoa tinha um exemplar na bolsa naquele dia. É a Lei Terezoca. Mas então o senhor criticou o Chateaubriand de qualquer forma, não foi legal ele ter feito isso? Mais ou menos. Ele queria reconhecer para tirá-la da companhia da mãe. Porque a mãe tinha largado ele e saído aí com um coronel. Esse coronel devia ser muito macho, esse sim, porque tirar uma mulher do Assis Chateaubriand não era mole. Chateaubriand era o rei do Brasil. O Chateaubriand foi uma autoridade, até muito ligada a ele havia uma pessoa daqui, um homem de bem, por sinal, um senador, lembra do nome dele? João Calmon, muito ligada ao Chateaubriand. O Chateaubriand tinha os seus méritos também. Todo o museu, seria uma outra palestra falar do Chateaubriand, todo o Museu de Arte Moderna, lá da Avenida Paulista, foi o Chateaubriand que adquiriu peça por peça daquilo, de certa forma, extorquindo os milionários da época. Bom, mas ele queria reconhecer a menina e exigiu do presidente da República. E o presidente baixou o decreto, que é chamada a Lei Terezoca, porque, naquele tempo, se um pai reconhecesse a filha, ele teria o direito de tê-la na sua companhia, então ele quis tirar a Teresa da companhia da mãe. Essa é uma história muito triste, mas, ao mesmo tempo, muito interessante do direito brasileiro, porque, embora que fosse para atender a esse interesse, essa lei quebrou um paradigma que proibia o reconhecimento, em geral, dos filhos adulterinos e incestuosos, assim chamados. A outra lei, que é essa do que eu estou falando, era de um mineiro, um senador, que estava lá com um problema pessoal e resolveu propor uma lei. Como era antes disso? Antes disso, na ordem da sucessão hereditária, que vem das ordenações filipinas, era assim, descendentes, ascendentes, colaterais e cônjuge. Os colaterais, portanto, vinham na chamada antes do cônjuge. O cônjuge só era chamado à sucessão do falecido se não houvesse colaterais, primos, sobrinhos, irmãos, até o 10º grau. Era quase impossível chamar o cônjuge, porque colateral até o 10º grau, com algum esforço, entra Adão, Eva, esse pessoal todo na conversa. 10º grau? Qual é a pessoa que não vai ter um colateral do 10º grau? Eu até diria que o Caetano Veloso é meu primo nessa altura. Deve ser, quem sabe. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, pela Lei Feliciano Pena, de 1907, houve uma grande alteração no direito sucessório brasileiro, passando o cônjuge para frente dos colaterais. Isso é uma revolução. Ficou, então, descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente e colaterais. Agora sim. Logo em seguida, houve o Código Civil, de 1916, repetiu-se o princípio. Décadas depois, chegou o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, repetiu-se o princípio, isso está pacificado. Cônjuge está à frente dos colaterais. Cônjuge exclui, afasta os colaterais. Eu sou homem de história, lá vou eu contar outros, já preocupado que o tempo está começando a acabar. Eu escrevo aos sábados, num jornal lá de Belém, chamado O Liberal. E cada sábado é um assunto jurídico, às vezes eu invento umas histórias, outras são verdadeiras. Essa semana, amanhã, vai sair sobre
às vezes não é só sobre direito de família, amanhã vai ser sobre direito, responsabilidade civil dos incapazes, que é um assunto interessante. Houve uma inovação importante no novo código, que já não é nem tão novo, com relação aos incapazes. Eles respondem pelos deveres que tiverem que cumprir, se os seus representantes não tiverem bens ou meios para isso. Porque antes um incapaz rico, milionário, causava um desatino, quebrava uma casa, destruía um automóvel, não vou pagar nada, porque eu sou incapaz, eu sou um amental, eu sou um menino de 15 anos, mas o teu pai vai pagar, o meu pai já morreu. O teu curador, o meu tutor é pobre, não sei se estão entendendo. Ficava por isso mesmo, como se o fato tivesse decorrido de um caso fortuito. Isso não era justo. Então, esse artigo do Código eu analiso amanhã, em Belém. E na próxima semana é a seguinte questão. Um tabelião chegou para mim, o nome dele é Ademar. Vou até dizer para ele, Ademar, eu te citei lá. Tal. Ele é daqui do Sul, chamemos Sul aqui. E foi para Belém, fez concurso para tabelião, e ele é tabelião no sul do Pará, muito valioso. E me apresentou o seguinte problema. O sujeito chegou comigo, Zeno, lá no cartório, e dizendo o seguinte, eu sou irmão do seu fulano, um grande fazendeiro na região. Pois não. E ele era casado em segundas núpcias com uma sirigaita. Tem parente que fica com tanta raiva do cônjuge do outro que começa a botar nomes, né? Ele não gosta dela e ela vira sirigaita, prostituta. Prostituta eu estou falando aqui em família, porque quando chama é de outras coisas. Então ele chamava a moça de sirigaita. E qual é o teu problema com a sirigaita? É que o meu irmão teve o bom senso de casar com esta vadia, aí começou a ofender mesmo, no regime da separação total de bens. E morreu. E daí? Eu acho que eu sou o herdeiro. Tu achas? Acho. E o que tu és para ele? Eu sou irmão dele. E o regime era da absoluta separação de bens. Ainda mais, todo o patrimônio do meu irmão foi doação dos nossos pais. Eu até brinquei. E para você também não foi? Foi, também foi. Mas para ele também. E aí? Então, todo o patrimônio do meu irmão, que é um milionário aqui da região sul do Pará, fazendas e tal, veio da doação dos nossos pais. Casou com esta mulher, sirigaita, em um regime da separação absoluta de bens. Não tem nada para acontecer com ele, ele pega um câncer, ela ficou viúva. Eu acho que eu sou o herdeiro, não sou? Não és. Tive o prazer de dizer a ele, não és. Não és por quê? Porque tu és um colateral. O que é isso? Irmão. Uma vez eu perguntei, quem é o colateral do primeiro grau? Ai, meu Deus, tinha assim uma menina linda na frente, que era uma desembargadora, ex-aluna minha. Quem é o colateral do primeiro grau? Aí ela, quem não sabe, Zena, é o irmão. Aí eu, porque não é, né? Eu digo, queres me pegar, né? Tu sabes que não é e estás brincando comigo. Para tirar a bronca, porque não há colateral do primeiro grau. Colateral mais próximo é do segundo grau. Quem é? O irmão. Então, isso aí é para decorar. Colateral, do primeiro grau, não tem. Do segundo grau, irmão. Do terceiro, tios e sobrinhos. Do quarto, primos, sobrinho, neto, tios, avós. PT, saudações. Então, tu és colateral, ela vai ser herdeira de tudo. Eu não vou nem concorrer, eu digo de tudo. Vai-te embora. Ele fez testamento? Não. Ela é herdeira universal. Interessante, eu estou batendo nessa tecla. Reparem que até agora eu estou fugindo da palestra, mas eu sou assim, vocês vieram assistir porque quiseram. Porque ela vai ser herdeira total do cara. Aí eu perguntei, o teu irmão fez testamento? Não que ele pudesse excluí-la. Não podia também. Por quê? Porque ela é herdeira o quê? Necessária. Artigo 1845 do Código Civil. Por que o senhor está dando tanta ênfase a isso tudo? Porque está dentro da minha palestra. Isto agora virou assunto do companheiro também. Por quê? Já vou finalizando. Porque o companheiro tem que ser tratado no direito sucessório exatamente como o cônjuge. Então, esse número 3 do artigo 1790 dizia que o companheiro... Sim, aí para completar o assunto, lá de 1907, houve uma lei que alterou, passou o cônjuge para a terceira classe, os colaterais para a quarta, e assim ficou. Quando veio o Código Civil, esse que está em vigor, tratar da sucessão dos companheiros, jogou o companheiro para concorrer com os colaterais. Mas e ainda o que é pior,
concorrer em situação de desigualdade. Como desigualdade? Leiam o Código, artigo 1790, número 3. O companheiro herdaria 1/3, e o colateral, esse tal primo longínquo, que veio não sei de onde, que às vezes o outro nem se dava e nem conhecia, vai ficar com 2/3. Mas que lógica tem isso? Mas ainda é mais grave ainda, o quê? Isso com relação aos bens adquiridos onerosamente durante a convivência. Estão percebendo? Quanto aos bens que não fossem adquiridos onerosamente durante a convivência, esse colateral, esse primo, ia herdar o quê? Tudo. Porque desses bens o companheiro não era herdeiro. Então eu tenho um caso famoso, que é do Nagibão, que eu sempre conto, mas hoje não vai dar tempo, em que, alguém já deve ter escutado aqui, porque eu contei no Brasil todo, talvez aqui eu tenha contado em viagens anteriores, o tal Nagibão morreu, já vivia há 15 anos com uma mulher maravilhosa, que ele conheceu na beira do rio, lá em Manacapuru. Ai, meu Deus! Batendo roupa, uma morena dura, forte, aquele cabelo comprido, batendo por aqui naquela parte de trás. Ele enlouqueceu, botou para dentro do barco dele, uma história parecida com a da Gabriela. Tu vais ser minha cozinheira. Da cozinheira para a rede foi na mesma noite. E o Nagibão, que era viúvo, levou 15 anos com essa mulher, no maior respeito, com uma verdadeira família, e morreu. E um sujeito que tinha vindo com ele do Líbano há 50 anos, correu para o Líbano e trouxe de lá um primo longínquo que ficou com toda a herança do Nagibão. É o caso que eu sempre contava para mostrar o absurdo do artigo 1790. Quando eu digo toda a fortuna, cerca de 15 bons imóveis em Manaus. Veio buscar porque era o primo, era o colateral, e todos os bens tinham sido adquiridos antes da convivência. É um absurdo. Por último, o inciso 4 dizia que se não houvesse herdeiros sucessíveis, aí sim a companheira herdaria todos os bens. O que é muito difícil não haver parente nenhum, né? Sempre alguém tem um colateral, longínquo que seja. Foi este o artigo, estou terminando dessa vez, que foi declarado inconstitucional. Esse material está aqui disponibilizado, eu adoro essa palavra, vocês não gostam de disponibilizado. Está aqui. Repercussão geral no recurso extraordinário 878694, Minas Gerais. Ministro Roberto Barroso citou vários colegas do IBDFAM. Tu não está prestando atenção para mim? Vem cá. Citou vários colegas do IBDFAM. Diga isso para os colegas aqui, para se filiarem para o IBDFAM, para participarem. Citou vários colegas do IBDFAM. Pode completar, inclusive o orador que vos fala. Inclusive o orador que vos fala. Obrigado, ele está se referindo a mim. Mas é verdade. Vocês lendo isso aqui vão ver quais são, vários, ele citou vários colegas. Até onde eu me lembro, Flávio Tartucci, Giselda, Silvio Venosa. Está aqui a decisão. Onde é a síntese da decisão? Vou ler para vocês a síntese, que é a tese. Isso foi uma luta de muitos anos, isso é uma grande vitória. Em última análise, é inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que tudo aquilo que eu critiquei até agora foi considerado inconstitucional. Se é inconstitucional, saiu do mundo jurídico. Se é inconstitucional, não existe mais, do ponto de vista jurídico. Então, como ficava a sucessão entre companheiros? Porque dizer só que era inconstitucional podia ser uma faca de 2 gumes. Se é inconstitucional, não existe mais. Então, não vai ter sucessão entre companheiros? Vai. E o que decidiu o Supremo? A sucessão entre companheiros vai ser regulada pela regra da sucessão dos cônjuges. Em outras palavras, vai se aplicar o artigo 1829 do Código Civil. Em geral, o companheiro sobrevivente fica na vantagem, porque era iníqua aquela regra do artigo 1790. Mas, num ou noutro aspecto, o companheiro tinha mais vantagens outrora. Poucas, como naquela que eu citei logo no comecinho da palestra, em que a moça era meeira e o falecido deixou filhos, e os bens tinham sido adquiridos durante a convivência. Então, ela era meeira e iria concorrer com os filhos
na sucessão, era meeira e herdeira. Sendo o cônjuge, atenção, não há essa concorrência em princípio. Se é meeira, não é herdeira. No regime da comunhão, só há uma hipótese de concorrência de cônjuge com descendentes. É no regime da comunhão parcial, quem vai matar o resto? Falta uma palavra. Quando o falecido deixou bens particulares. Olha, o pessoal está treinado. Aí, neste caso, ela, por exemplo, a viúva, vai concorrer com os descendentes só quanto aos bens particulares, mas desses ela não é meeira. Então, em alguns casos, muito poucos, esse sobretudo, que eu falei há pouco, o cônjuge levava uma vantagem. Mas para que não houvesse um descalabro, um desastre total de dizer que é inconstitucional e aí não haver norma, o Supremo modulou a decisão. Modular, não sei se aqui alguém também já gosta de direito constitucional, eu tenho um livro que se chama Controle Jurisdicional de Constitucionalidade, já está esgotado, já é antigo. Eu até abandonei um pouco meus estudos de direito constitucional, porque eu me dediquei à análise do direito civil, foi quando iniciou essa fase final do projeto, e eu larguei um pouco o livro, mas já estava numa terceira edição. Será que alguém aqui já ouviu falar nesse livro, ou tem esse livro? É um livro da minha autoria, editora Del Rey, Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. E lá eu falava já da figura da modulação. A modulação vem a ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, para evitar um sumo ius summa iuria, quer dizer, o excesso de direito pode gerar uma injustiça, ele modula a decisão, às vezes dizendo, é inconstitucional, mas daqui para frente, o que não deixa de ser uma contradição, porque se é inconstitucional, o efeito tem que ser ex tunc, porque aquela norma, desde que nasceu, contrariou a regra máxima, contrariou a Constituição. Mas, às vezes, se disser isso, você tira do mundo jurídico um preceito que, durante anos, produziu efeitos, criou situações razoáveis, que merecem ser respeitadas no corpo social. Transformar tudo isso retroativamente, como se não tivesse existido, é dar ao juízo uma força divina. Isso Deus pode fazer, mas ele pensa melhor que nós, eu acho que sim, pelo menos eu creio. Agora, o homem decidir, isto não vale mais, e durante 10 anos o que aconteceu fica sem efeito, imaginem o descalabro, o desastre, verbas recebidas, comidas, desculpem, vai ficar bem claro. Viagem já feita, então tem que voltar atrás, e aquela viagem que tu fizeste para Paris desfaz, como se tu não tivesses ido. Pega de volta o dinheiro, porque isso tudo tem que ser devolvido, etc. Imaginem, em 10 anos que uma lei entrou em vigor, estava vigorando. Então, uma das hipóteses de modulação, que na Itália se chama manipulazione, mas no nosso português a palavra tem um sentido diferente, pior, pejorativo, essa manipulação, a outra palavra que eu disse, a modulação é possível. Qual foi a modulação apresentada pelo Barroso? É inconstitucional. Não existe mais juridicamente o artigo 1790. Atenção, não se aplica mais. Mas vai ficar como a sucessão dos companheiros? Vai ficar como está no artigo 1829. O que isso quer dizer? Companheiro e cônjuge, para efeito sucessório, seguem as mesmas regras. Então, todo o artigo 1829 se aplica aos companheiros. Em outras palavras, o companheiro é herdeiro da terceira classe, na primeira classe são os descendentes, conforme o regime de bens, o companheiro vai concorrer com os descendentes, na segunda classe estão os ascendentes, o companheiro vai concorrer com os ascendentes, aqui já não interessa o regime de bens, em qualquer hipótese o companheiro vai concorrer com os ascendentes, igual como é com o cônjuge. E na terceira classe, companheiro, cheguei, sou eu. Classe que tem só um elemento, ele e o companheiro. Portanto, o companheiro está numa terceira classe, que eu chamo classe móvel, como aquele macaquinho que pula de galho. Pula para a primeira, mas vai depender do regime de bens. E pula para a segunda, já nem depende do regime de bens e concorre sempre. Finalmente está na terceira, sozinho, e exclui, afasta os colaterais. A mesma resposta que eu dei para o caso do tabelião Ademar, que vai ser objeto da minha publicação na próxima semana, vale para o companheiro sobrevivente, agora, depois de 10 de maio, porque antes de 10 de maio, olha a diferença que isso pode
representar. Olha a diferença. Aqui não é papo furado, não. Olha a diferença. Antes de 10 de maio, este irmão que foi lá conversar com o tabelião Ademar, se estivesse se referindo a uma companheira, atenção, ele era herdeiro universal do irmão. Sacaram o que eu quero dizer? Porque todos os bens eram exclusivos. Olha só. Aí ele morreu, ficou a companheira, mas tinha um irmão. Pelo 1790, o irmão era o único herdeiro, pessoal. Depois de 10 de maio, a companheira é a única herdeira. Quero saber se entenderam bem essa explicação que eu estou dando, ou se há alguma dúvida quanto a isso, porque isso é fundamental. Isso é uma revolução no direito brasileiro. Em questão de dias, um dia mais, um dia menos. Eu sou a única herdeira, eu sou o único herdeiro, um irmão ou a companheira. Porque hoje se aplica, quando eu digo hoje, depois de 10 de maio, as regras do artigo 1829. Aí surge uma dúvida, então a companheira ou o companheiro são herdeiros necessários? Essa dúvida continua, não ficou muito claro na explicitação do Supremo. O próprio ministro Edson Fachin chegou a dizer, a meu ver, sem razão, imagina eu dizer que um homem desse não tem razão, pelas razões morais e que me ligam a ele é o nosso membro, um dos membros mais eminentes do nosso IBDFAN, mas no discurso ele disse, lá na hora que ele estava apresentando a sua posição, que ele mandava aplicar o 1829, como queria o ministro Barroso, mas que ele não entendia o companheiro como herdeiro necessário. É difícil aceitar a tese do Fachin, porque já nesse discurso aqui, união estável e namoro qualificado no Brasil, isso é outro assunto grave. Eu analisei bem como está a união estável hoje no Brasil. Há um autor, amigo nosso, também do IBDFAN, que chama-se Mário Delgado. Ele tem um artigo importante na revista do IBDFAN, não sei se vocês conhecem, que diz assim, a união estável é um casamento forçado. E ele critica isso, ele achava que não devia ser. Mas em Portugal, em que há a união de facto, e que os efeitos são mais ou menos 5%, atenção, 5%, se tanto, dos efeitos da nossa união estável, pois lá em Portugal, eles têm uma frase interessante, mesmo a união de facto tendo só 5% dos efeitos, comparado com os nossos. Eles dizem assim, lá, dormir com alguém e acordar com o Estado. Entenderam? Quer dizer, dorme com alguém e o Estado no dia seguinte, opa, vem cá, olha as regras, olha, herança, sucessão, há algum exagero nisso. Por isso que às vezes é importante saber, é união estável ou é namoro? Qualificado. Namoro qualificado. Qual é o namoro qualificado? Tu está inventando moda, Zeno? Não sei, eu sei que eu fui um dos primeiros a usar essa expressão. É um namoro moderno, um namoro maduro. No meu tempo, eu mal chegava na mão, estão entendendo? Deus me livre, não tinha esse papo. Tabu da virgindade, tabu. Na mão para cima, peraí, espera o casamento. Epa, tira a mão. Era assim. Algumas até davam umas facilidades. Virgindade não quer dizer que seja total pureza, né? Podia tudo, mas ali não podia tocar. Vocês estão entendendo a conversa, que ninguém é besta. Hoje não, esses tabus, né? Qualquer psicólogo, psicanalista, qualquer... Freud explica, né? Hoje isso... Peraí, vamos lá, mudou, refrescou, abriu, democratizou. E hoje o namoro... Vou dormir na tua casa. Um amigo meu não queria de jeito nenhum que o namorado dormisse em casa. E a mulher dizia, tem que dormir. Tu achas que a menina não está fazendo ainda nada com ele? Eu desconfio que ainda não. Menina, ele fica até de madrugada. Eu fico doida aqui, tu dormes e eu fico acordada. Não sei onde eles estão, é melhor trazer para cá. Aí ele capitulou. Machão, capitulou. Um dia ele viu aquela luz por baixo da porta do quarto dele, eu digo, mas que diabo é isso? Quem está uma hora dessa em casa? Quando ele viu, estava acesa a cozinha. Aí ele foi lá rápido, já armado, com revólver. Estava o namorado em cuecas, tomando leite na boca do... Quando ele olhou aquilo, disse, para de tomar o meu leite, seu vagabundo. Por que não pode? Em cuecas não, volta para o quarto da minha filha. Digo, volta lá para onde tu estavas.
Pode até dormir no quarto da menina, mas tomar leite em cuecas aqui em casa, isso não, isso aí não pode, tal. É assim a vida. Naquele caso que eu contei, que estou terminando, em que o irmão disputava a herança com a viúva, no caso era casado, esse caso que eu vou contar sábado na minha coluna, o irmão dançou. Por quê? Porque era colateral e a viúva é cônjuge sobrevivente. Pela lei, ela está na terceira classe e ele colateralzinho na quarta. O cônjuge exclui o colateral. E vai agora, o companheiro excluir o colateral. A meu ver, aí nesse artigo eu mostro, esse que aqui é de Portugal, que hoje o companheirismo está igualado à união estável. Por isso é que se tornou importante saber o que é namoro qualificado. Eu dei um parecer há uns 3 meses ou 4, dizendo que naquele relacionamento de um grande e famoso empresário brasileiro, um dos mais ricos do país, mas me pagou mal, ganhei pouco, não soube cobrar. Naquele relacionamento não havia união estável, havia um namoro qualificado. E a mulher era linda, uma atriz maravilhosa, ai meu Deus, uma modelo fantástica. Quantos amigos meus disseram, rapaz, tu tá doido em aparecer contra essa mulher? Digo, não foi ela que me contratou, se ela tivesse me contratado, talvez por um sorriso, mas foi ele que me contratou, não foi ela. Então eu dei para ele o parecer. Vocês sabem qual é a diferença? Agora, ultimamente, me mandaram já o parecer do outro que deu a favor dele, foi o Nelson Neri. O negócio está pesado, está um bom parecer. O meu tem 20 e poucas páginas, o do Nelson tem 45. Mas o do Nelson está mais difícil de provar que ali era a união estável, a meu ver. Mas há uma questão entre eles. Vocês sabem o que é que vai para um lado ou vai para o outro, conforme sigam o meu parecer ou o do Nelson Neri? Se seguir o meu parecer, o cara guarda 100 milhões de reais. Se for do Nelson Neri, ele vai ter que dar um pouco das empresas para ela, porque ela alegou que havia uma união estável, que como o regime é da comunhão parcial, já que não houve contrato nenhum, ela participou do crescimento empresarial, imagina, de um bilionário brasileiro durante 5 anos. É uma grana. Então, saber o que é o namoro qualificado é cada vez mais importante. Finalizando, hoje o companheiro, a meu ver, é herdeiro necessário, porque está praticamente igualada a situação do companheiro e do cônjuge. Não tinha sentido, desculpe, mestre Fachin, colocar o companheiro regido pelo 1829 e seguinte do Código Civil, botar vírgula, mas não é herdeiro necessário. Não é por quê? Se a união estável está equiparada ao casamento em tudo e praticamente por tudo, sobretudo agora com essa decisão, por que não vai se considerar o companheiro herdeiro necessário? Aliás, já havia autores, Ana Luísa Nevares e outros do nosso IBDFAN, que já achavam que o companheiro já era herdeiro necessário, embora não citado expressamente no artigo 1845, mas agora, com essa decisão, eu não vejo como não considerar o companheiro herdeiro necessário. Aplica-se a ele todo o regramento da sucessão dos cônjuges, artigo 1829 e seguintes. E que mais observações eu podia fazer? O Supremo deu outra modulação, dizendo o seguinte, essa decisão não atinge, entretanto, olha aí, que boa modulação, casos já resolvidos. Se tem uma sentença, deixa a sentença, produz efeitos. Se já tem uma escritura, deixa a escritura, produz efeitos. E eu tenho um caso interessantíssimo. Eu sou um contador de história. Eu nem garanto que o caso seja verdadeiro, mas é interessante para contar. Mas é verdadeiro. A escritura estava pronta. E os irmãos do cara demoraram para assinar, porque a viúva ia receber uma ponta. Estão ouvindo a história? Ela ia receber um dinheiro, estava louca para receber aquilo. E eles com direito a 2/3 da herança e ela só 1/3. E eles esnobaram, não foram assinar. Um dia ela recebeu um recado. Ô cunhadinha da minha vida, nunca uma cunhada foi tão bem tratada. O que é, meu amor? A senhora esqueceu, tem aquela escritura. Sim, eu já passei 2 dias no cartório, fiquei lá sentada horas, não me deram nem café naquele cartório. Não foi lá no que eu trabalho, que ao menos café dão. E aí vocês não foram? Não, cunhadinha,
nós amamos tanto você, vá lá. Só que ela era sabida. Ela disse, que diabo esses caras estão querendo? Que conversa é essa? Foi no advogado. O advogado conhecia alguma coisa e disse, a senhora não vai mais assinar. Por quê? Porque isto era no dia 8, 7, 6 de maio, quando eu estava nas vésperas dessa palestra, que eu estava em Portugal. Aí o advogado dela, porque quarta-feira, já foi adiado várias vezes, vai ser quarta-feira, o Supremo vai dizer, provavelmente, já está 7-1, parece que já estava 7-1, era quase impossível o resultado não ser confirmado, que o 1790 é inconstitucional. E que diabo é isso? Ele explicou rapidamente, uma pessoa que não é nem jurista, isso é assim, assim, assim. Então eu não devia assinar, não, a senhora não vai mais assinar. E ela não assinou. E no dia 11, no dia 10 mesmo, ou no dia 11, se quiserem, no dia seguinte, ela herdou todos, atenção, todos os bens do falecido. Todos os bens do falecido, a escritura não estava assinada. Se a escritura tivesse assinada, disse o Supremo, ficava só com 1/3 e eles com 2/3 da herança. Fora os bens que não tinham sido adquiridos onerosamente, ficaram todos para os irmãos. Então, eu estou lhes falando e encerrando, queridos amigos, e com muita alegria e prazer, de algo que modificou profundamente o direito brasileiro. Ocorreu uma verdadeira revolução. E quem não estudar esse assunto, atenção, é para finalizar, e não estudar esse assunto, e bem e profundamente, vai perder questões, vai tomar decisões erradas, porque houve uma virada, uma mudança completa no direito brasileiro nessa matéria. Eu deixo, assim, trouxe também uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que já tomou uma decisão, eu trouxe uma decisão que já tomou uma decisão, foi fogo, não foi? Então, eu trouxe uma decisão que já adotou a tese, também não tinha por que não adotar. O relator foi o ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva, está aqui, o recurso especial número 1332733-MS. O que é que se tem de importante? É que a questão girava em torno de sucessão entre companheiros. E o STJ diz, agora já é conforme o artigo 1829 do Código Civil, já citando a decisão aqui do recurso extraordinário com repercussão geral 878694 Minas, que teve como relator o ministro, aqui é Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Por fim, o tal artigo que eu escrevi, comparando união estável e namoro qualificado, onde eu falo dessa evolução. E muito obrigado. Gente, eu gostaria de agradecer a presença dos guerreiros que ficaram aqui até essa hora, né? Sorte de quem ficou, que pôde ouvir essa fala brilhante num assunto tão importante e tão novo, né? Assim, que testemunhou justamente que o direito muda, né? Estou resgatando até um pouco do que eu falei na minha mesa, que o mundo muda e o direito também muda, assim como a psicanálise. Então, muito obrigada pela fala do senhor, foi muito importante. Em nome da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, do Tribunal de Justiça e de todas as entidades que apoiaram e estiveram na organização desse congresso, eu gostaria de agradecer e dizer para vocês que esse foi o primeiro de alguns outros que virão. Vamos tomar um fôlego e vamos começar a preparar outros, tá bom? Muito obrigada, vamos encerrar o congresso e até a próxima. Obrigado.